Olá, eu te convido a assistir mais um episódio do Juridicamente Falando, que foi pensado em trazer direitos, descomplicando. Ele foi feito não só para o cidadão comum, como para os advogados, porque trazemos sempre os melhores de todas as áreas. Então, para o cidadão comum, descomplica. E para os advogados, a gente traz dicas valiosas. E hoje temos aqui como convidada a doutora Vanessa Lima, que é especialista em autismo. Tudo bem, doutora Vanessa? Agradeço de antemão aceitar o nosso convite. E como a gente estava conversando aqui antes de começar as gravações, hoje nós aumentamos muito o índice de crianças com diagnóstico de espectro autista. Tem um estudo por que isso aconteceu? Ou, na verdade, hoje o que a gente tem é principalmente mais precisão de diagnóstico? Boa tarde, né? Bom dia ou boa noite. Não sei que horas a pessoa vai assistir. Obrigada pelo convite. Eu acho que essa é uma das perguntas que todo mundo tem, né? Por que tanto esse boom de diagnóstico, né? Muito se falou depois da pandemia, né? Pensaram em vacina, pensaram que tinha uma relação com a Covid e não, tá? O que se entende o TEA, né? O transtorno do espectro autista, ele tem um fundo, uma base genética, ou seja, ainda não se descobriu o motivo específico por que acontece, mas sabe que tem um fundo genético, tá? Então são vários fatores. Primeiro, a questão genética, né? Que tem algum fator, por exemplo, em uma família ou uma pessoa pode ter, e aí naquela junção daquele casal pode acontecer, pode aumentar a probabilidade de ter, e hoje já tem mais estudos, ou seja, tem pessoas mais qualificadas para fazer identificação, né? De fechar o diagnóstico mais cedo. O que acontecia é que muitas vezes aquela criança, ela chegava a um determinado ponto da idade e aí depois que se fechava um diagnóstico, tá? Eu digo até brincando, sabe, que eu tenho um primo que eu tenho certeza que ele era autista, mas antigamente não tinha diagnóstico, né? Então a gente só achava ele uma criança diferente, muito introvertida e, por exemplo, hoje, considerando que ele tem um filho autista, é que a gente tem mais certeza ainda que, na verdade, ele sempre foi, a gente só não tinha esse diagnóstico, né? Eu acho que isso também faz uma diferença, né, a ter avançado a medicina. Sim, e muitas mães de autistas, elas conseguem, fecham um diagnóstico tardio a partir do momento que elas começam, primeiro conseguem um diagnóstico, né, fechado do filho, e depois elas conseguem se identificar que elas tinham essas características na infância. Então, muitas mães de autistas, elas depois começam a procurar o médico para fazer, né, toda aquela avaliação neuropsicológica e descobrem tardiamente que eram autistas também. Eu acho que até por uma negativa, né, de querer aceitar que existe alguma característica diferente no filho. Eu acho que eu, como mãe, penso nisso, que às vezes a gente não quer enxergar, né? Tipo, não, isso é normal de criança, cada um desenvolve de uma forma. E é um cuidado, na verdade, a gente precisa dar esse alerta para as mães, né? Em especial, não só para a mãe, mas para o pai também. Mas digo mãe porque é quem convive geralmente mais com a criança, de esse olhar diferente no detalhe. Até porque não representa que uma criança com espectro autista vai ter limitações, né? Hoje em dia a gente tem tratamentos muito avançados. Na verdade, existem várias fases, né? Primeiro, quando a pessoa percebe que tem algo diferente numa criança, por quê? Mesmo aquela pessoa que não tem conhecimento, na caderneta de vacinação, lá no finalzinho, ela tem ali as curvas de desenvolvimento, ou seja, vem ali, tem a curva mesmo, né? Tem um gráfico e tem do lado, por exemplo, de 0 a 6 meses, que cada criança, geralmente é a média que ela tem que estar fazendo algumas características, apresentando algumas características, algumas coisas que ela tem que fazer dentro daquela idade. Desenvolvimento. Sim. de faixa etária. Qualquer pessoa pode acompanhar pela caderneta para verificar, meu filho faz isso, a minha filha ainda não faz. Então aquilo ali já é um sinal. Né? Importante que é o seguinte, a negativa, às vezes até de procurar ajuda, às vezes pode impactar lá na frente as possibilidades do seu filho, né, de desenvolvimento. Por quê? Uma avaliação de uma fonoaudióloga, uma avaliação de um neuropediatra, uma avaliação de um psiquiatra infantil
não vai fazer mal algum. Então, mesmo que ela faça algumas avaliações, não vai fazer mal a ela. É diferente de você tomar um medicamento se você não tem certeza de um diagnóstico. Agora, uma avaliação não quer dizer que você já vai ter um fechamento diagnóstico e muito menos aquela avaliação, aquele atendimento vai fazer mal para o seu filho. E hoje, quais são os direitos e garantia às pessoas que têm diagnóstico de transtorno espectro autista? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, né, antes disso, né, a Lei Berenice Piana, em 2012, ela garantiu, né, que a pessoa com autismo, ela fosse considerada pessoa com deficiência. E a partir do momento que ela foi considerada pessoa com deficiência, ela tem todas as garantias trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, ela tem garantia a um atendimento precoce, né, um diagnóstico precoce, né, prioridade na saúde, um atendimento especializado, principalmente, porque não basta só ter um atendimento médico, ela precisa ter um atendimento especializado, ela precisa e tem direito a uma educação inclusiva, tá? Então ela tem direito à matrícula, não só o ingresso na escola, mas principalmente a sua permanência, né? E eu acredito que futuramente, até dentro mesmo do podcast, a gente vai abrir mais essa questão da educação, né? Então ela tem direito ao mercado de trabalho e principalmente se é considerado discriminação, né? Alguns tratamentos diferenciados com a pessoa com deficiência. Então tem muitas atitudes de operadoras de saúde, da escola, de pessoas que são considerados discriminação e é crime. Então você consegue garantir de que as pessoas sejam respeitadas porque algumas atitudes são consideradas crime. Até abrangendo aí o que você acabou de citar, quais são os direitos educacionais das crianças com espectro autista? Bom, ela tem o direito, né, à educação inclusiva. Tá? O que quer dizer isso? Tá, então lá atrás, né, a lei de diretrizes de base da educação, ela já garantia que as pessoas com deficiência, elas tinham que ter preferencialmente um ensino dentro do regime regular de escola, tá? Então ela tinha que ter um atendimento diferenciado dentro da escola, então ela tinha que ter o quê? E isso inclui, de repente, material didático modificado dentro das necessidades dela. Tá? Ela tem que ter profissionais qualificados. Isso tudo dentro do que, se é uma escola particular, dentro que ela paga já da mensalidade e se é público dentro do ensino. Ela não tem um custo adicional por esses materiais. Não pode, só que por exemplo, na escola particular existem muitos problemas. Eu particularmente digo que, claro que a saúde é uma coisa muito séria, mas eu digo que a maior parte dos problemas que uma família, que a gente chama família atípica, enfrenta com a escola. Por quê? Porque a escola, ela vai desde o ensino lá básico, né, o maternal, até o ensino superior, que muitas vezes as pessoas acham que o direito só para criança autista, e o direito a uma educação inclusiva, direito até o PEI, né, que é um plano de ensino individualizado, né, atendendo a particularidade daquela pessoa, vai até o ensino superior. Então as universidades não estão preparadas para recepcionar esses alunos. E o que fazer? Uma pessoa que está passando por uma situação sem ter o apoio da instituição de ensino. Bom, se for, eu vou falar primeiro a instituição pública, né? Primeiro, você tem que documentar, tá? Então você vai fazer um documento por escrito, né? Ou com o auxílio de um advogado, ou tem associações para quem não que ajudam, né? Associações voltadas para o autismo que dá essa assessoria gratuita jurídica, vai fazer um documento, primeiro um requerimento explicando a necessidade dele. O ideal sempre que tem um embasamento de um laudo médico, porque não é porque você é autista, né, uma criança, um adolescente autista, que você precisa de determinada coisa. Tem autistas com altas habilidades e que ele, de repente, não necessita de um mediador, não necessita de um auxílio específico. Para aqueles que precisam, no próprio laudo médico, após o fechamento diagnóstico, existe um laudo onde o médico vai falar a questão da carga horária,
né, de terapias, vai falar a questão da escola, né, se ele precisa de um mediador, se ele precisa de alguma coisa específica para o ensino, o médico já pode colocar isso no laudo. Então, munido desse laudo, vai fazer um requerimento por escrito, né, como se fosse, na verdade, uma notificação extrajudicial. Né? Então a gente normalmente manda para um AR, fica uma via com a gente, com a data e um aviso de recebimento, ou seja, manda para a escola, porque a escola tem um prazo para ela poder se adequar. Ela não se adequando, se for no caso de uma escola pública, você vai para a Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, dependendo da escola. Normalmente chega nesse ponto, você já consegue resolver. Se não conseguir resolver, entra em contato com o Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis, porque até na Constituição Federal tem a garantia do Estado de um ensino de qualidade e principalmente para as pessoas com deficiência. Você até citou aí sobre essas garantias fundamentais que já tem pela previsão legal, e como tem sido com os planos de saúde, que tenho certeza que também é um grande recorrente, essa situação de que eles não apresentam e custeam da forma que deveriam custear, né, o tratamento. Então, o que pode ser feito pelo advogado, por exemplo, para garantir esses direitos? Então, eu sempre falo, né, eu e os amigos que trabalham com isso, que o centro de um processo, né, até que se chegue a um processo, mas antes de um processo, o laudo médico bem fundamentado é a principal prova da necessidade daquele paciente, daquela criança, adolescente, enfim, daquela pessoa autista. Então, não basta ser um laudo somente de fechamento diagnóstico. Infelizmente, a gente ainda tem profissionais que ele fecha o diagnóstico, só que ele coloca lá, TEA. Então, o que você vai chegar com escrito TEA? Então, você precisa de um relatório médico, né, um laudo médico detalhado, primeiro trazendo o histórico daquele paciente, se é durante aquele período de fechamento diagnóstico ou... E até as necessidades, né, porque muitas vezes os pais que procuram o advogado, eles não entendem de que precisa desse diagnóstico do profissional, porque somos técnicos jurídicos em leis, mas a gente não pode dizer, essa criança precisa disso. Aí eles dizem assim, não, mas ela precisa, não está indo bem. Eles entenderem que, na verdade, não é questão de exigência ou implicância do advogado, né? Porque eles acham que a gente pede mais do que deveria. Mas entender que para fazer valer as leis, precisa de um diagnóstico preciso, como você falou, cada criança tem uma necessidade diferente, então esse profissional que for laudar a criança precisa exatamente expandir as necessidades individualizadas, né? Na verdade, eu sempre às vezes tenho um cliente que antes de fechar o contrato, eu tenho clientes com 6 meses antes dele virar cliente, porque ele primeiro faz uma consultoria, ele primeiro pergunta, faz todas as perguntas, às vezes ele até quer ingressar via judicial, mas, por exemplo, ele tem todo um caminho, né, porque assim, a operadora de saúde, você assinou um contrato, e aquele contrato ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né, e ele tem todas as cláusulas e assim, a gente primeiro tem que ter uma quebra de contrato e a gente provar que o plano de saúde quebrou esse contrato. E para isso você primeiro precisa ter um laudo bem fundamentado para que você faça todo aquele caminho administrativo e prove que a operadora de saúde não cumpriu nem com a sua solicitação administrativa. Então muitas vezes ou a pessoa não tem um relatório médico, laudo médico, tá realmente faltando tudo, não tem a carga horária, o que ele precisa. Então, às vezes, o relatório médico, o médico só falou para a família. Acontece isso. Então, a família sabe o que ele precisa fazer porque foi falado, mas precisa estar documentado. E o advogado, a gente sabe, o direito vale a prova. Então, quantos processos a gente entra, mas se a gente não tem prova suficiente, a gente não consegue procedência. Entender que esse tempo de produção é necessário para que se você entra com um processo deficiente, aí você vai ter uma sentença transitada em julgado e depois você não vai conseguir modificar aquilo dali, né? As famílias precisam entender exatamente da necessidade, a importância de tudo isso. E como tem sido hoje a recepção dos planos de saúde, por exemplo,
uma criança com 4 anos entrou no plano de saúde. Na verdade, ela já nasceu com autismo. Como tem sido esse entendido? Esse entendimento é de doença pré-existente? Como tem sido a interpretação para essas situações? Então, algumas operadoras de saúde, elas já não têm tantas barreiras, mas umas ainda insistem primeiro em negar o atendimento. Então, primeiro é importante o seguinte, às vezes até o corretor, quando vai oferecer, fala para não falar. E em hipótese nenhuma, a pessoa que vai, o familiar responsável financeiro for fazer um plano de saúde para essa criança, ele não pode mentir. Por quê? Se ele mentiu, ele já sabe que já tem o diagnóstico fechado, né? Ele tem um laudo lá. E daqui a um tempo ele pede terapias, medicações, internações devido a algumas comorbidades que vêm junto com o autismo, pode se configurar fraude, porque se escondeu naquela declaração de saúde. Então, o corretor, por exemplo, comigo aconteceu. Então, assim, o corretor querer me induzir a mentir. Então, assim, eu sou uma pessoa que estudo, trabalho na área, então assim... conhecimento técnico, isso, né? E óbvio que eu não fiz, mas se for uma outra pessoa que não tem... O paciente técnico vai seguir a orientação que está recebendo. E assim, e depois ela se prejudica, porque uma vez que ela ingressa judicialmente, procurando os direitos, garantir os direitos em relação à saúde, eles vão trazer esse documento informando que não tinha. Então vai bater a data de um laudo que ela já tinha anterior à declaração de saúde, então ela vai perder um direito. E aquilo que você falou, uma vez que a gente tem uma improcedência, é muito difícil você conseguir reverter. Em situações de negligência ou descaso da parte do poder público, hoje já se vê ações cíveis públicas no sentido de utilização dos direitos e garantias? A gente já avançou nessa linha ou ainda é muito iniciante? É muito iniciante, porque assim, o ingresso dos advogados, ele até ingressa, mas a questão é a gente conseguir a procedência, tá? Muitas vezes, principalmente quando você vai questionar a questão de terapia, por exemplo, clínicas, né, públicas não adotam o ABA. E o que é o ABA? A ABA é a ciência aplicada, né? É uma metodologia, tá? De análise do comportamento aplicada. Ou seja, é uma abordagem onde ela tenta reforçar comportamentos positivos, ou seja, que aquela criança tem de positivo, vamos comer com a colher, vamos vestir o sapato, e ela vai tentar corrigir comportamentos que a gente diz que é inadequado. Por exemplo, se autoagredir, agredir outra pessoa, morder, jogar as coisas. Então ela vai fazer o quê? Tentar reforçar comportamentos adequados, né, que fazem bem para ela, para que ela cresça, se desenvolva, viva em sociedade. E aí quando eu digo isso, são toda criança tem comportamentos são bons e comportamentos que a gente precisa corrigir. O autismo às vezes tem um pouquinho além daquilo, é como se você botasse uma lupa e às vezes tem uns comportamentos excessivamente inadequados, então você vai fazer essa correção. Então é um trabalho de formiguinha. Então esse tipo de abordagem foi o melhor, né, e com vários estudos é o que melhor funciona em abordagem com pessoas autistas. E o SUS não tem. Então, assim, é um pouco mais difícil no sentido de que, primeiro, você conseguir uma negativa escrita do SUS. Porque o SUS não dá negativo escrito. Você recebe não de todos os lugares, mas você não tem um documento escrito. Então, é mais difícil para a pessoa, no geral, conseguir essa negativa. A gente precisa da negativa, né, do que a gente chama de pretensão resistida, né, doutora? Primeiro, para que a gente consiga. Então, assim, o início para uma ação contra o SUS é muito difícil. Então, se demora muito tempo e às vezes o autista não tem esse tempo. Porque o tratamento tardio já traz maiores complicações, né? Sim. Sim, porque a gente tem o que a gente chama de janela da neuroplasticidade, né? Então, quanto mais cedo,
você consegue contornar esses comportamentos inadequados. Então, quando você pega uma criança de 2 anos, é muito fácil você contornar alguns hábitos, algumas rigidez dela, do que você pegar uma criança de 10 anos que tem a vida inteira fazendo determinados comportamentos. Né? E você pega uma linha, então não vou dizer que é uma garantia, mas se você pegar uma criança de 2 anos, 3 anos não verbal, você tem muito mais chance daquela criança falar do que uma criança com 10. Por isso que é importante. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Vamos dizer assim, quanto antes, e vou ressaltar aqui o que você falou no início, de que a mãe tem uma ferramenta muito simples, que é o final da caderneta de vacinação, né? Verificar lá o que de fato a criança está fazendo, até que limite, né? A gente não vai fazer um comparativo, o meu filho faz isso, do fulano não faz. Não é bem assim, mas tem uma linha limite do que é esperado para que ele tenha aquele determinado comportamento. E aí vamos avançar, né? Já é um adulto. Hoje, como tem sido a questão da curatela de autista? Como tem sido o entendimento dos tribunais para isso? Então, né, a curatela é um instituto jurídico, né, onde aquela pessoa que tem algum prejuízo, né? Tem a capacidade civil completa, sim, né? Só que com a Lei Brasileira de Inclusão, 2015, mudou um pouco essa nomenclatura né, essa forma de abordagem e de conceder a curatela e tutela, né? Hoje a gente usa mais o termo só curatela e não usa tutela, né? Porque antigamente, né, antes de 2015, uma pessoa com deficiência era considerada parcialmente incapaz, né? E hoje não. Não é porque ela é uma pessoa com deficiência que ela é incapaz. Então a gente a gente tem vários exemplos aí de pessoas com autismo e que têm uma vida normal, como qualquer outra pessoa, e que inclusive tem resultados maravilhosos até na vida profissional, né? Então ela não é mais presumido. Então tem que ser comprovado que ele tem um prejuízo. Esse prejuízo é significativo, ou na sua totalidade, ou parcialmente em determinado campo. Né? Então, hoje a curatela é abordada dessa forma, principalmente o Ministério Público, que hoje pede vários documentos adicionais que antes de 2015 não pedia. Né? Mas o adulto, mesmo ele autista e ele tendo as condições dele de decisão, mas ele não se sente seguro, ele pode fazer o que a gente chama de tomada de decisão assistida. Ou seja, ele ingressa com uma ação e aí ele vai ter 2 tomadores, né, que serão indicados, e aquelas 2 pessoas, por exemplo, eu sou autista, mas eu tenho um negócio, eu tenho uma vida, mas eu não me sinto segura para assinar contratos de um determinado valor, de montantes desse valor. Então eu vou ingressar judicialmente para que o juiz eleja 2 tomadores, por exemplo, meu pai e minha mãe. Então, quando eu tiver que fazer uma decisão nesse sentido, eles vão me ajudar, me auxiliar a tomar essa decisão. Então, é possível, mesmo não tendo nenhum prejuízo cognitivo importante, que ele ingresse com a ação na justiça para que ele passe. A sua limitação pode ser parcial, né? Sim, mas, na verdade, com a tomada de decisão apoiada, ele não se sente seguro. Já a pessoa curatelada, ela pode ter parcialmente, né? E aí o laudo médico vai fazer a diferença, porque esse laudo médico vai ter ali especificando por que aquela pessoa, né, autista, maior de idade, ela precisa ter um curador. Por quê? Qual o prejuízo que ela tem que impacta muito? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem pouco mais de 20 anos e ele não consegue trabalhar porque, além do autismo, ele tem mais 3 transtornos comprovados com mais de um laudo, com mais de um médico. Então, por exemplo, lugares iluminados ele não consegue ficar. Então, locais que tem barulhos de mais de uma pessoa falando, ele não consegue ficar. E aí, como que entra no mercado de trabalho dessa forma? Né? Então, ele está 8 anos tentando aí
Minto, ele tem 8 reprovações na faculdade, ele não consegue passar de um período. Por quê? Ele não consegue ele precisa de um tratamento diferenciado. Porque ele não consegue entrar na sala de aula, entendeu? Então, assim, ele chega até a faculdade e ele não consegue. Quando ele vê todas aquelas pessoas conversando, ele não consegue ficar num ambiente, para ele, extremamente barulhento, muito iluminado, e ele não consegue e não tem assessoria da faculdade. E a gente falou agora sobre algumas limitações que tem junto já ao adulto. Agora, falando até um pouco antes, né? Hoje o BPC já é um diagnóstico, né? Já, vamos dizer, considerando que o autismo hoje é considerado uma deficiência, ele tem direito também ao autismo. Ele abrange o autismo. Para o BPC, existe também essa classificação ou não? Só ter o autismo já faz ele ter o direito, lógico, a gente sabe que existem outros fatores, como o financeiro, né, estudo social, mas ele ter o autismo não precisa de classificação, ter o autismo já o classifica a requerimento? Sim, na verdade são 2 critérios, né, pro BPC. É o critério financeiro, né, que ele tem que ser uma pessoa que tenha aí uma renda inferior, né, a família, a 1/4 de salário, né, daquele vigente, e mais a questão do laudo diagnóstico fechado de autismo, né. A princípio, sim, porque o INSS é taxativo, né, se você preenche os 2 requisitos, a princípio sim. Tá, mas o que a gente vê na prática é que, assim, tem uma diferenciação e muitas vezes é negado, né? Então você tem que ir para a via judicial para você poder ter uma análise mais aprofundada, né? E aí realmente o juiz vai verificar laudo, vai verificar perícia, vai ver todo aquele trâmite, mas no geral, né, uma regra geral a pessoa tá dentro de um padrão que a gente chama de vulnerabilidade, né? Então ela precisa ter o cadastro ali no CONCRAS, né? O CAD único, o famoso CAD único, aquele cadastro, né? Com as informações verdadeiras, informando toda a renda da família, né? Todos os dados da família, e mais o laudo diagnóstico fechado de autismo. E, vamos lá, os cursos hoje de direito, você acha que a gente já está avançando nessa discussão de conhecimento técnico para esse mercado de trabalho? Você acha que ainda a gente não tem essa sensibilidade? As faculdades não estão preparadas, elas só te ensinam o básico e muitas vezes ela tem um ensino online. Não desmerecendo online, mas às vezes você tem uma dúvida que às vezes aquela dúvida não é sanada. Então, a discussão de neurodiversidade, desafios legais, isso ainda não faz parte da nossa grade? Não, deveria entrar. Deveria entrar. É o que eu falo sempre, né? Direito deveria, inclusive, começar antes, que é nas escolas. E o tempo vai passando e parece que esqueceram que as coisas vão mudando, deixando de se encaixar à atualidade, né? Como o mundo tá engolindo as pessoas por falta de conhecimento. Sim. Eu falo até porque é por isso que estamos aqui, né? A gente quer levar conhecimento a que de repente não tem. E eu vou te falar uma coisa, até há uns dias atrás, né, a gente teve aí o comentário, a pérola do nosso ministro do STJ, né, falando dos autistas e que as crianças iam para a clínica passear na floresta. Né? Então a gente vê magistrados, nós vemos profissionais da educação, advogados, então assim, em vários locais, médicos mesmo, que estão desatualizados. E aí quando você trata de uma coisa tão sensível, né, porque você não está tratando simplesmente de uma gripezinha, você está tratando de uma criança, né, ou um adolescente, que se ele não tiver o atendimento diferenciado para ele, aquilo pode impactar o resto da vida dele. Eu acredito também que o olhar sempre muda de que lado você tá. Porque quem tem um ente querido que está passando, aí você tem um olhar sensível a partir daquele momento. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim, né? Mas tem diferença, doutora. O autismo na família pobre e na família que tem grandes recursos. Tem diferença.
Isso a gente tem certeza que existe, exatamente pelo acesso, né? Ao acesso aos bons tratamentos, aos estímulos, e até o que você passa para a criança, né? Porque se você tem sensibilidade e muitas vezes por falta de conhecimento desse pai, dessa mãe, ela não consegue entender a necessidade especial do filho dela. E entender que ele, tendo um bom tratamento, ele poderá ter um desenvolvimento com outras crianças da mesma faixa etária. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Sim, é um desafio e muitas mães, infelizmente, são mães solo, porque elas são abandonadas aí quando se descobre o diagnóstico, quando se está naquele processo, né, de fechamento diagnóstico, elas são abandonadas. Então, você lida com famílias que a mãe, ela tem que ou trabalhar e ela não pode dar atenção. Às vezes, ela, quando consegue uma terapia, não tem com quem levar. Às vezes, é obrigada a dar telas, que é um dos vilões. Por quê? Porque você não tem como sentar com seu filho, porque se você sentar com seu filho para desenvolver, para você estimulá-lo, quem vai fazer a comida, quem vai fazer as outras coisas se ela faz tudo na casa? Então, assim, são realidades que às vezes impedem com que aquela mãe, às vezes até ela se sente tão cansada e esgotada, que às vezes ela não vê perspectiva de futuro. Então, é importante a gente sempre levar um conhecimento de que às vezes ela tem um direito que ela não sabe, né? Um direito de uma terapia próxima à residência. Às vezes o plano de saúde indica uma terapia que a pessoa vai ficar 1 hora no engarrafamento com uma criança que descompensa. Então se torna desgastante. Então muitas vezes a pessoa desiste. Olha, eu não vou levar porque eu não consigo levar toda semana. Eu não tenho dinheiro da passagem, porque é longe. Então quando a gente fala que o operador de plano de saúde ou o SUS tem que fornecer próximo à residência dela, que é direito do autista, você dá uma luz que às vezes a pessoa só precisava daquilo. E esse transporte, ele é gratuito? É fornecido, por exemplo, tem o passe, é fornecido para essas famílias fazerem tratamento? Se engloba? Depende. Por exemplo, se você ingressar com a via judicial, né, e tem algumas cidades, por exemplo, que a gente está falando em nível Brasil. Algumas cidades do interior, realmente, você não tem próxima residência. Então o custo vai ser elevado porque aquela criança só vai ter um tratamento especializado às vezes numa outra cidade, que é 1 quilômetro de distância. Então o plano de saúde ele tem que custear isso, uma vez que ele não tem dentro daquela cidade, por N fatores. E aí o advogado, cabe ao advogado a solicitar também o custeio desse transporte em função disso. Então, assim, mais uma vez a gente vê a importância de você buscar ajuda, né? Acho que o grande alerta é sobre isso, sobre você buscar ajuda. Quais as ferramentas podem ser desenvolvidas para capacitar, por exemplo, advogados a lidar com os casos envolvendo pessoas com autismo de forma mais inclusiva e sensível? Hoje você diria assim, uma dica para os seus colegas. Eu acredito e eu acho que o podcast é o melhor exemplo, eventos dentro da própria OAB, né, que enquanto a gente não tem até existem cursos especializados, né, em ações de autismo, em tratamento, em direitos dos autistas, mas ainda é muito pequeno e às vezes não é tão difundido, mas eventos dentro da OAB e que haja interesse dos advogados em procurar estudar. Por quê? Porque toda hora sai uma resolução normativa diferente, tem um entendimento diferente, tem uma abordagem das operadoras de plano de saúde diferente para tentar provar aquilo que é tão claro, que houve uma quebra, uma falha na prestação de serviço deles. E é importante porque a partir do momento que você tem uma pessoa especializada na área, a doutora melhor do que ninguém sabe, existe uma coisa chamada jurisprudência. O que é? É um entendimento. Por exemplo, existem julgados e esses julgados, eles começam a criar um padrão. Então pode ser um padrão favorável ou um padrão desfavorável. Quando você pega um advogado que ele não tem a devida conhecimento, porque existem legislações específicas de determinados nichos. E o autismo ele tem coisas... quando eu falei aqui com a doutora, já sabia a lei específica e tal, exatamente pelo seu conhecimento técnico. E aí, quando ele gera uma improcedência, ou seja, o processo, a família perdeu por algum motivo, ele vai criando jurisprudência contrária à causa autista.
Então é importante ele buscar conhecimento, e aí um evento nas subseções é o ideal, o podcast da doutora, que sempre está trazendo informação de qualidade e de pessoas que estão atuando na área, então estão mais atualizadas, e sempre procurar buscar atualização. Porque que nem eu brinco, eu estudo mais hoje do que quando estava na faculdade. Eu descobri que na faculdade eu não estudava nada. É verdade, porque o direito é muito mutante, né? E se a gente não está sempre em movimento de busca de conhecimento, é o que você falou, essa é a intenção do podcast, é trazer essas dicas, esses conhecimentos, porque a gente precisa estar sempre acrescentando alguma coisa. O dia que a gente achar que a gente já sabe, já era, né? Não tem como. Existem precedentes judiciais relevantes hoje no Brasil sobre acesso de direitos de pessoas com autismo? Assim, em relação a tendências de decisões judiciais, alguma coisa, como tem sido o entendimento? Ele varia muito, né? Nós temos aí um tema para ser julgado, né? Um tema importante sobre, principalmente, tem muitos processos de saúde, né, no Poder Judiciário, e eles estão tentando aí ter um tema que eles estão começando a julgar, e aí vai ser utilizado em outros processos. Para uniformizar as decisões. Exatamente. Embora eu tenho certeza, né, que você não tem como uniformizar uma coisa que é individual, porque um autista é diferente do outro. Então, você não tem como padronizar uma coisa que um laudo é diferente do outro. Então, o autista, ele pode ser que ele precise somente de uma fono por semana. Outro vai precisar de 4 sessões por semana. O outro nem vai precisar. Então, não pode você limitar e dizer, olha, o autista só tem direito a 2, porque vai ter uma que pode precisar de 4. Então, um tema, né, repetitivo, como eles falam, eu acredito que nesse caso específico, não seria a melhor opção você tentar padronizar uma decisão. E você acha também que, por exemplo, se a gente parar para pensar que a gente está falando de uma decisão do STF e que isso abrangeria todo o território brasileiro, tem diferentes situações de acordo com a regionalidade, como hoje a realidade do Rio de Janeiro não é a mesma que é a do Pará? Não, eu participei há uns 2 meses atrás de um congresso, né, onde foi aqui no Rio de Janeiro, mas foi nível nacional, né, e a última palestrante foi uma defensora pública, né, da região norte, né, e ela trouxe um relato, assim, que realmente a gente acaba perdendo essa noção nacional. Ela dizendo que não tem médico neurologista na cidade nem na redondeza. Então, a prefeitura paga um médico daqui do Sudeste para ir lá e faz aquele multirão com várias crianças e fechamento diagnóstico. E aí, como que você, só pelo relato de professores, relato disso, daquilo, então assim, como que um atendimento de 5 minutos, ele vai poder ter esse feeling, saber qual a terapia que aquela criança precisa. Então, é um laudo igual para todos. Agora vamos falar um pouco sobre mitos, né? O autismo é causado por vacinas. Isso é mito ou é verdade? Mito. Muito se falou até em relação à vacina da Covid, inclusive, né? Sim. É que a gente ia virar jacaré. Não, é mito. Já existem estudos que provam que não tem relação. Até porque se fosse o caso de vacina, o autismo teria surgido agora, 5 anos para cá. E na verdade não é, né? Existem adultos autistas, né? Então não é em relação à vacina. O autismo, você poderia taxar dizendo que é uma doença que pode ser curada? Não, ele não é uma doença. Pode ser tratada. Na verdade é o seguinte, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O autismo, tanto que a sigla TEA. E tanto que algumas operadoras ainda tentam colocar ali como doença pré-existente, mas não é. A pessoa é uma condição que ela nasceu e vai morrer com aquilo. A diferença é que ela traz alguns prejuízos tão acentuados que a pessoa precisa de um tratamento médico para que aqueles prejuízos não impactem a vida dela
até o final da vida dela. Então a gente não sabe, né? A média do brasileiro aí, 70, 80 anos, ela vai ter um prejuízo pela vida toda. Então, com o suporte devido a pessoa com aspecto autista, ela pode atingir o seu potencial? Sim. Com atendimento especializado adequado. Então, é verdade dizer que o autismo, na verdade, é um espectro. Sim. Né? Na verdade, o autismo, né? O transtorno do espectro autista, que colocaram tem várias características dentro do autismo. Então, tem pessoas com altas habilidades, tem pessoas que têm só um problema motor, tem um problema motor e tem outros de comunicação. Então, vai variando de acordo com aquele indivíduo. Cada indivíduo tem as suas particularidades. Na verdade, o que muitas vezes acontece é que, além do autismo, ele pode ter outras síndromes, né? Sim, ele pode ter epilepsia, ele pode ter TDAH, ele pode ter o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança bem espoleta. Agitada. Não, Então, é até uma coisa que você... Essa questão que você trouxe, por exemplo, do TDAH, às vezes a criança é só agitada, nem tem autismo, mas as pessoas querem já taxar que aquela criança que é muito agitada tem autismo. Não, porque assim, criança, até uma certa idade, 6 anos mais ou menos, ela tem aquela fase de que ela tá mais espoleta, porque ela tá descobrindo o mundo. Então assim, ela precisa, na verdade o fechamento diagnóstico é feito como? Primeiro a família vai relatar o que ela identificou desde o nascimento, então todas as características, vai ter uma conversa com esse neuropediatra, com um pediatra especializado, com um psiquiatra infantil, e esse médico a princípio vai pedir algumas terapias para que ele tenha aí um conhecimento multidisciplinar. Então ele vai pedir algumas coisas, por exemplo, a fono, se tiver aquela criança que não tem dificuldade na fala, e dificuldade da fala não necessariamente é autismo. É um dos sinais que normalmente é a primeira coisa que a gente se alerta, mas não necessariamente, né? Porque existem muitas meninas que têm o diagnóstico fechado mais tardiamente porque elas falam normalmente. Pelo contrário, falam pra caramba, falam como adultas às vezes, bem explicado, não tem problemas na fala, só que elas têm outras características que vai determinar aí um diagnóstico de autismo. Então, diante de tudo que você colocou aqui pra gente, a gente pode dizer de uma forma categórica que o autismo não é um impedimento para a criança virar um adulto e entrar no mercado de trabalho. Não. Na verdade, o impedimento que ele vai ter vai ser de acordo com os estímulos que ele vai receber, seja em casa, né, que é o primeiro círculo social dele, os estímulos seja com as terapias adequadas, com os profissionais especializados, que o que às vezes acontece, o que é fornecido, seja pela operadora de plano de saúde, seja pelo SUS, não é especializado, não é para aquela criança, né? Ou às vezes é fornecido de forma inferior à carga que ele precisa, porque 30 minutos, às vezes por semana, ou 30 minutos a cada 15 dias, como acontece aqui no Rio, e ainda em grupo. Então, como que um profissional vai dar atenção a 30 minutos a cada 15 dias para 3 crianças? E que isso surta o benefício esperado, né? Nossa. Não é que não seja funcional, mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Então, na verdade, o que hoje a gente poderia dizer é que a gente está muito atrasado no sentido de tratamento, o que de fato é oferecido para desenvolver as crianças. Sim, está muito atrasado e, na verdade, seria até mais, mesmo, além dos direitos, mas vamos falar de forma prática, se você não tratar crianças e adolescentes hoje com autismo, amanhã essas crianças não vão ser funcionais, não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí o que acontece? Quem vai pagar essa conta vai ser a questão previdenciária, porque eles vão entrar com benefícios assistenciais, ou seja, vai abarrotar e a conta não vai fechar. Então, o que precisa é ter uma efetividade, principalmente... E até os governantes terem esse olhar, né? Porque, na verdade, você está investindo, evitando um problema futuro. Exatamente. Então, além de você cumprir o que a lei determina, você está fazendo o quê? Você está se prevenindo lá no futuro, porque essas crianças hoje serão adultos amanhã.
Então, se você não der funcionalidade para ela, não vai dar condições para que elas aumentem as potencialidades dela, desenvolvam, amanhã são jovens que eles não têm condições de entrar no mercado de trabalho. Eu costumo brincar que acho que é uma brincadeira séria, na verdade, né? No sentido de que me realiza hoje como advogada é quando a gente consegue ver o direito de alguém respeitado. Eu acho que isso é o que te motiva hoje quando você entra numa causa. Sim, eu fico com raiva como se fosse o meu filho. Eu fico com raiva como se eu fosse meu filho. Então, assim, porque o meu filho é autista. Então, toda vez que eu ingresso com uma inicial de terapia, e até por isso você tem tanto conhecimento de causa, né? Você conhece de verdade o que é desde o desenvolvimento, como você falou, tem os pequenos sinais, e isso também é uma forma de que você está dividindo um conhecimento que você teve desde o início para que você possa ajudar muitas mães quando estiverem nesse exato momento que você conhece, porque você já passou por ele, né? Sim. E aí, quando realmente a gente tem uma procedência, parece que é minha, né? Parece que eu que sou a autora. E a gente fica muito feliz. E eu realmente, assim, realmente eu tô no lugar certo. Eu consegui descobrir qual é a minha missão nesse mundo. Eu acho que isso não tem preço, né? O que não tem preço. Olha, Vanessa, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito especial, que até me emociona. E vai ajudar muitas famílias. Alguma coisa que eu esqueci de te perguntar que você queria deixar aí de recado para todas as famílias? É tanta coisa que eu queria falar, mas eu sei o que é ter, assim, principalmente para as mães, né, que muitas vezes a família te chama de maluca, de que você tá vendo aquelas expressões pelo e cabeça de ovo, que você tá procurando problema, mas assim, só você melhor do que ninguém conhece seu filho. Não desmerecendo que tem pais maravilhosos, mas no geral, as mães, ela tem esse olhar, né? Às vezes tem esse olhar, às vezes a escola tem esse olhar também, né? Creches, escolas que estão o tempo todo com aquela criança, então assim, aceite, pelo menos procurar fazer uma investigação. E principalmente não receber esse alerta como sendo o fim, né? Que justamente muitas vezes deixa de procurar um tratamento porque não quer aceitar. Sim. Então, assim, uma terapia, a investigação você ter aí algumas terapias para serem feitas. Uma consulta com a fonoaudióloga não vai fazer mal, né? Uma terapia ocupacional não vai fazer mal para o seu filho. Então não custa nada você fazer uma investigação e às vezes vai ver, ele não tem nada, ou não tem fechamento diagnóstico. Então às vezes a pessoa receber não como se fosse uma afronta aquela indicação da escola, que muitas vezes a escola fala, né? Hoje em dia muitas escolas pedem para que a família leve até o médico. Tem esse olhar, porque às vezes a mãe tem que trabalhar, às vezes não consegue visualizar tão bem esse detalhe. Então, assim, não é nada contra o seu filho, uma vez que você recebe uma sinalização, né? Eu sei que é difícil, existe o período de luto, e cada um tem o seu período de luto, tá? Mas, assim, o seu filho, ele não consegue expressar aquilo que ele tá sentindo muitas vezes, né? E só você pode direcionar e pode mudar o futuro dele. Então, quando você aceita que ele é seu filho, ele não vai mudar porque ele tem um diagnóstico de autismo, mas vai explicar muita coisa que às vezes você não tem explicação. Com certeza. É um tema muito extenso que a gente não tem como tratar, ainda que seja um podcast, né, que a gente consegue falar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que esse é um podcast muito especial, que ajudou muitas famílias, mas também tenho certeza que ficou várias dúvidas. Então, as perguntinhas podem ser lançadas aqui, na caixinha de perguntas abaixo. E não deixe também de seguir nas nossas redes sociais, tanto do Juridicamente Falando, da doutora Vanessa Lima, da doutora Isabel, e pode trazer outras dúvidas. E se inscreva no canal.